Boa noite, sejam muito bem-vindas! Bem-vinda, Cláudia, Ana Lúcia, Maria, Silvana. Boa noite, meninas, como vocês estão? Tudo bem? Vamos que vamos para mais uma live. Seja bem-vinda, Cris. Boa noite. Nossa quinta live de uma sequência de 10 lives. Boa noite, vamos entrando. Vão comentando aí para mim o tempo de pós e qual cirurgia vocês fizeram. Michele, seja bem-vinda. Érica, bem-vinda. Comenta aí, meninas, o tempo de pós e a cirurgia que vocês fizeram, para eu ver como vocês estão aí de tempo de pós-operatório. Lipo, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite. Michele. Qual que é o tempo de pós-operatório de vocês? Tempo e qual cirurgia? Lipo com Renuvium, 14 dias. Eita, tá dolorido aí o processo. Mama, abdômen, 48 dias. 47 dias. Tempo bom. 110 dias. Cirurgia tripla. 25. Muito bom. Sejam muito bem-vindas à nossa quinta live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento Semana Barriga Chapada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e nesse perfil eu ajudo mulheres que fizeram abdominoplastia, que fizeram lipoabdominoplastia, cirurgia tripla, a ter e manter uma barriga chapada. E você está participando de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento. Essa é a nossa quinta live de aquecimento para o nosso evento, a Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia, que agora está com edição Black Friday, edição especial, que vai acontecer no dia 20 de outubro, do dia 20 de outubro ao dia 26 de outubro. Para você participar do nosso evento, nossa Semana Barriga Chapada, para você receber as nossas aulas, esteja no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra Black aqui nos comentários para você participar do nosso grupo de WhatsApp e receber todas as notificações do nosso evento. E o que é, gente, esse evento Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia? Esse evento é um evento online, gratuito, onde vocês vão entender a única metodologia que vai levar vocês à tão sonhada barriga chapada pós-abdominoplastia. Então, se você fez abdominoplastia e está com a barriga estufada, aquele estômago alto, ou você está aí no início do pós, está com o macaquinho, cheia de dúvidas, toda dolorida, sem saber o que fazer, com medo de como que vai ficar o abdômen dali para frente, esteja com a gente no nosso evento Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia. Por que eu faço esse evento? Para você entender que é possível para você, em qualquer momento que você esteja no pós-operatório. Para você que ainda está se programando também para a cirurgia, você é muito bem-vinda, você vai ser muito beneficiada com essa Semana Barriga Chapada, esse evento que vai acontecer do dia 20 ao dia 26 de outubro. Então estejam todas comigo na Semana Barriga Chapada, onde vocês vão entender e aprender o caminho que eu desenvolvi, a minha metodologia que eu desenvolvi nas minhas pacientes, em mim, e agora eu estou trazendo para vocês aqui nas redes sociais, ok? Por que eu faço isso, gente? Porque eu vejo muita coisa errada no pós-operatório aqui nas redes sociais. Eu vejo muita informação equivocada
não somente de pacientes, tá? Mas também de muitos profissionais orientando coisas que não são tão indicadas ali no pós-operatório. Eu sou fisioterapeuta, né, há mais de 15 anos, trabalho com a cirurgia plástica há muitos anos e eu sempre tive muito contato ali, né, com a cirurgia, com os cirurgiões, com o médico, com o pós-operatório. E eu posso dizer para vocês que a cirurgia plástica, ela vai aproximar os seus músculos, ela tem o papel dela, ela vai tirar ali o excesso de pele, o excesso de gordura, mas muitas coisas vocês precisam entender no pós-operatório para que vocês tenham um resultado satisfatório de uma barriga chapada. E esse é um dos meus maiores objetivos aqui, trazer conhecimento para vocês, para que vocês conduzam o pós-operatório da melhor maneira possível, ok? Essa live de hoje é uma live, a nossa quinta live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. A live de hoje, o tema da live de hoje é exercícios pós-abdominoplastia, pós-lipoaspiração, pós-lipoabdominoplastia, pós-lipo cirurgia tripla, né? Lipo e mama e abdômen. Então eu vou trazer para vocês quais são os principais pontos importantes para vocês se atentarem na hora de escolher o exercício, na hora de fazer algum exercício, o que vocês podem, o que vocês não podem fazer, o que tem que ser evitado no pós-operatório, até quando vocês precisam evitar certos movimentos. Tudo isso preservando a cicatrização, preservando os pontos internos. Eu quero trazer aqui para vocês um ponto muito importante, tá? Primeira coisa para vocês entenderem. Depois que você faz uma cirurgia plástica, a sua barriga não é mais a sua barriga de antes. Uma barriga de cirurgia plástica, ela tem pontos internos, ela tem cicatrizes internas, ela tem aderências, fibroses. Então, gente, não é qualquer exercício, não é de qualquer jeito. Vocês precisam entender que a partir do momento de que vocês fazem uma cirurgia, não é simplesmente vocês irem para a academia e achar que o resultado vai acontecer, porque não vai. Existe um protocolo, um passo a passo a ser seguido com segurança, que não existe no mercado, que não é com Pilates, que não é com RPG, com outras modalidades que tem, porque nenhuma modalidade foi pensada com esse processo da cicatrização, como é a nossa metodologia, como que eu trabalho com as minhas pacientes para devolver toda a função do abdômen, da coluna, da respiração, para que vocês tenham de fato um resultado da barriga chapada, ok? Então, vamos lá, a gente vai conversar um pouco agora sobre os exercícios, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Durante a nossa live, eu gostaria que você enviasse as suas dúvidas. Eu vou tentar responder aqui ao final da live algumas dúvidas. E também a gente sempre traz para os stories ali depois da live, né, depois dos nossos encontros, algumas dúvidas importantes aí que não foram sanadas aqui na live. Então, podem mandar as dúvidas de vocês, que eu vou tentar responder cada uma de vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui para vocês entenderem como que funciona, né, a cirurgia plástica, o que acontece com o nosso corpo no pós-operatório e quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente está saindo ali do desmame, das talas, do macaquinho, quais são os riscos que a gente ainda tem, né, nesse momento, tá? Então, vamos lá, vocês fizeram uma cirurgia plástica, ou quem vai fazer a cirurgia plástica, né? Vai fazer a cirurgia plástica, ou já fez a cirurgia plástica, tá ali toda cheia de placa, macaquinho, toda quietinha, com a compressão. Toda essa compressão é necessária para que você diminua o processo inflamatório, tá? Então, você precisa dessa compressão adequada para você diminuir o processo inflamatório. Quem tem muita dúvida com compressão, a gente vai trazendo alguns conteúdos para vocês. Se a compressão está errada, eu sempre falo aqui, pode dar fibrose. É natural que o corpo reaja de uma forma com relação à fibrose também.
E por isso a gente tem que se atentar com relação aos exercícios. Uma paciente que tem fibrose, por exemplo, ela tem uma fibrose aparente, ela pode ter uma fibrose aparente ou uma fibrose interna. Então, dependendo do exercício que você faz, você está estimulando mais a formação dessa fibrose, você está gerando mais dor e mais processo inflamatório, o que prejudica a formação, o que atrapalha o processo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o processo de cicatrização no pós-operatório, ele precisa ser respeitado com os exercícios adequados. Você não pode ir lá e começar a fazer um crossfit, de repente. O seu corpo, ele precisa readaptar. A gente precisa reabilitar o seu corpo para que você vá, aos poucos, voltando à sua vida, tá? Então, vamos lá. Quais exercícios? Como que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Normalmente, os médicos, eles orientam, a primeira coisa é a caminhada. E caminhada, né, gente? Venhamos e convenhamos, não é um exercício assim. Mas para quem está no pós-operatório, é considerado uma atividade, né? A gente trabalha muito a parte respiratória, a circulatória na caminhada. Só que, deixa eu ajustar aqui. Eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo, né? Mas eu acredito que sim. Que o áudio tá bom. Qualquer coisa vocês me mandam aí, tá? Me mandem aí se tiver mudo, por favor. A caminhada é um exercício que você deve fazer desde o início do pós-operatório, tá? Desde o início. Caminhada leve, caminhada no quarteirão. É claro que pós-operatório imediato, a gente precisa ter ali um certo cuidado com a nossa pressão. Normalmente no iniciozinho, quem está com poucos dias aí de pós-operatório, sabe o que eu estou dizendo, às vezes tem uma oscilação de pressão, né, arterial, pode dar uma tontura, então tem que começar devagar. Todo o processo a gente precisa recomeçar. Quando a gente faz a cirurgia, até conversei uma vez com uma anestesista, ela falou assim, Lu, imagina que a gente desliga o seu corpo e a gente religa o seu corpo. Então, quando você é religado, né, no pós-operatório imediato, quando você acorda da anestesia, é como se você estivesse recomeçando tudo de novo, com um corpo completamente diferente, tá? Então, imagina a cabeça, a nossa mente, até ela processar tudo isso, demora um pouco, a entender que agora a gente tem um novo corpo, que agora o que a gente consegue fazer de exercício, o que a gente não consegue. Antes da cirurgia, muitas vezes a gente estava fazendo vários exercícios de alta intensidade, no pós-operatório a gente não consegue mais. Então, eu sempre falo que o pós-operatório, depois que faz uma cirurgia, a cirurgia plástica é como se fosse um marco na vida do paciente, né? Na nossa vida. É como se fosse uma gravidez, né? É um marco do paciente, porque depois que você faz a cirurgia, seu corpo muda completamente. Sua barriga muda completamente. Então, não dá mais para fazer muita coisa, as coisas que você fazia antes. Precisa de uma recuperação, precisa de um passo a passo para você começar a voltar à vida, aos exercícios, tá? Agora tem cicatriz da mama que está envolvida junto, e a gente precisa ter esse certo cuidado, tá? A caminhada, me perguntaram aí, né? Quando começar a caminhada? A caminhada você vai fazer desde sempre, tá, meninas? Desde sempre. A partir de 25 dias, um mês ali, normalmente os médicos falam, agora você vai retomar a atividade física, começa com uma caminhada leve, vai fazendo aos pouquinhos, volta para academia, mas sem muito mais orientações, até porque a parte cirúrgica já passou, né? Agora é com você, paciente, agora o problema é seu. E aí que vem as grandes dúvidas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Vamos lá, vamos entender que a caminhada, beleza, né? Caminhada tranquila, gente. Pode fazer desde o início do pós-operatório, tá? Caminhadinha leve. Inclusive, eu recomendo que você não fique mais de 2, 3 horas deitada no pós-operatório. Então, sempre tem que dar uma circulada no ambiente que seja, em casa ou no quarteirão, no quintal, e vai aumentando o tamanho da distância que vocês vão fazendo essa caminhada. Caminhada vai ajudar o quê? Vai ajudar na parte respiratória,
vai ajudar na parte circulatória, né? Então você vai circular mais, vai melhorar, vai te dar um conforto ali no primeiro mês. Depois disso, e um detalhe, tá? Sempre que vocês forem fazer a caminhada, tentem tirar as compressões, porque isso vai ajudar também você a melhorar a sua percepção corporal. Quando você faz uma atividade física, isso é para qualquer uma de vocês, tá? Toda atividade física, todo exercício precisa ser feito sem macaquinho, sem a tala. Essa é a minha recomendação para você. Vou fazer um exercício. Tira a tala, tira o macaquinho. Por quê? Para você aumentar a sua percepção corporal. O que significa isso, Lu? Quando você faz que seja uma caminhada com a tala, com o macaquinho, a tala e o macaquinho, ela te dá uma segurança, tá? No início, que é a função dela, né? De segurar os tecidos, de estabilizar. Só que aí você fica limitado, o seu cérebro não entende que você precisa contrair a sua musculatura abdominal, da parede abdominal, das costas. Então acaba que você não gera muito estímulo ali, porque tem a cinta e a placa segurando. Então gera uma confusão mental de você, será que eu contraio? Será que eu preciso contrair? E o músculo vai ficando confuso. O músculo vai ficando cada vez mais preguiçoso com a cinta, tá? Então, quando você for fazer qualquer atividade física, faça sem a cinta e sem a tala. Vamos entender agora um raciocínio que eu gosto muito de usar, que vai facilitar para vocês na hora de vocês decidirem o exercício que vocês vão fazer. Quando você tem uma cicatriz, imagina que aqui, ó, é a cicatriz da abdominoplastia, tá? Esse meio aqui. O médico veio aqui e fez. Eu preciso, gente, que a minha cicatriz fique coladinha, tá? Por isso, a gente precisa andar curvada na primeira semana de pós-operatório. Apenas a primeira semana, tá? Nada de ficar 21 dias andando com a mão no joelho, pelo amor de Deus, tá? Primeira semaninha ali, um pouquinho curvada, só e deu. Na segunda semana já começa a se movimentar mais. A gente precisa tomar cuidado porque a gente tem uma cicatrização externa na abdômen. Isso vale para a mama também, tá? Para externa, que é essa cicatriz que você está vendo. Mas também nós temos uma cicatriz interna lá dentro, tá? Essa cicatriz interna, ela tá muito sensível ainda, no primeiro mês ali. Por isso que muitas vezes a cicatriz fica vermelha. A cicatriz que está vermelhinha, ela está inflamada. Isso quer dizer que você está ainda num processo inflamatório, tá? Pode fazer a caminhada no primeiro mês, tá? Sem tala, sem macaquinho. E aí, quando a cicatriz está um pouquinho vermelha, você ainda está num processo inflamatório. Isso quer dizer que lá dentro a cicatrização ainda está ativa, tá? A inflamação ainda está ativa. Você não deve gerar nenhum aumento de pressão, nenhum impacto grande sobre essa região. Então, o que eu não posso fazer? Eu não posso fazer exercícios abdominais, principalmente aqueles exercícios que vai aproximar, né, o tronco do quadril. Porque esses exercícios, eles vão aumentar a pressão dentro do seu abdômen. Quando você aumenta a pressão dentro do seu abdômen, você empurra a cicatriz para frente e você força a sua cicatriz. Principalmente se ela estiver vermelhinha, ela ainda está num processo inflamatório, tá? Então, você faz uma força abdominal, um exercício, você vai empurrar a sua barriga para frente. Dessa maneira, você gera dor ao movimento. Quando você gera dor, você automaticamente ativa um processo inflamatório. Então, se você está fazendo um exercício de academia, que está forçando prancha,
bicicletinha, né? Qualquer exercício assim que a gente já conhece da academia, todos eles são de alta pressão intraabdominal, que a gente fala. Então, eles vão empurrar ali a frente, a barriga para frente. Por que eles vão fazer isso? Porque o seu músculo não consegue sustentar a pressão dentro da barriga, tá? E aí sobrecarrega a cicatriz, sobrecarrega os pontos e aí você volta no processo inflamatório. Então não é uma opção para você fazer agora. Nem depois, tá, gente? Vocês vão entender porque depois dos exercícios você não precisa fazer nenhum abdominal mais, essa é a grande verdade. Então, quando a gente aumenta a pressão dentro da barriga, qualquer exercício que está aumentando a pressão dentro da barriga, está empurrando a sua barriga para frente. Qual que é o problema disso? Eu tive várias pacientes que falaram assim, Lu, eu vou para academia, eu volto mais inchada. Eu faço tal coisa, eu volto mais inchada. Às vezes nem faz o abdominal, mas força a barriga durante um exercício, empurrando a barriga para frente e volta mais inchada. Justamente, isso acontece justamente porque, primeiro, que você não está respirando da forma correta, não está conseguindo segurar o abdômen da forma correta, como precisa segurar para fazer um exercício de braço, um exercício de perna. Você ainda não tem controle abdominal para estabilizar o seu corpo durante a execução de um movimento, tá? Então, entendam que precisa trabalhar primeiro, antes de você sair enlouquecida, querendo fazer várias coisas que o médico já te liberou, tenham esse entendimento de que você não pode sobrecarregar a cicatriz, você não pode fazer nada que aumente a pressão intraabdominal, porque você vai estar gerando um processo inflamatório ali. Gerou dor, gente, doeu nos pontos da diástase, vai inflamar e você vai ficar com a barriga inchada, tá? Barriga estufada, barriga inchada, e aí vai ficando com aquela sensação de que o resultado não vem, porque você não para de gerar estímulos inflamatórios ali no tecido, na barriga. Eu sei que isso não é falado, eu sei que isso não é uma orientação médica, eles simplesmente falam para você ir para academia, né, fazer os exercícios. Então, por isso que eu tô trazendo um pouco desse raciocínio para vocês entenderem, tá? Lu, a minha cicatriz da mama, por exemplo, o que acontece com a mama? Posso pegar peso? Posso associar? Gente, a cicatrização da mama é uma cicatrização super delicada também, porque ela normalmente é um T, né? Então, a gente tem um encontro das cicatrizes. Nesse T da cicatrização, esse encontro das duas cicatrizes, ele é muito sensível, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Não dá para pegar peso nos 2 primeiros meses de braço, fazer peitoral. Tudo isso você vai forçar a cicatriz. Então, agora, amplitude, movimentos mais leves, você já dá para você fazer. Não pode pegar peso. Agachamento. Mandaram aqui a pergunta sobre o agachamento. Tem que tomar cuidado com o agachamento. Por quê? Eu não gosto de recomendar agachamento no pós ainda, tá? Por quê? O agachamento clássico, né? O agachamento com a barra aqui atrás. Quando você agacha, a sua barriga, o seu tronco, se você não tiver com o tônus, né, com a força abdominal ali ativa e com a respiração certa na hora que tem que respirar, você vai girar a sua barriga para frente para fazer o agachamento. É uma compensação muscular que a gente faz. E muitas vezes passa despercebido até mesmo pelo personal. Então, quando você põe a barra, por exemplo, nas costas e faz um agachamento, quando você não tem um fortalecimento abdominal, quando o seu abdômen está ainda enfraquecido, né, da cirurgia, a gente joga o quadril para frente e a gente estufa a barriga para compensar a força das pernas ali. Então, você vai sentir mais dor. Então, não façam agachamento com peso, com barra, até mesmo agachamento livre, se o tronco de vocês ainda está enfraquecido, se vocês ainda não trabalharam ainda esse fortalecimento do abdômen, tá? Eu gosto muito, gente, de
de exercício na parede. A parede, ela te dá uma estabilidade e você começa a voltar um pouco mais à consciência corporal. Então, o que a gente precisa mais se atentar de exercícios é com relação à nossa consciência corporal. Quando você faz o método, quando você começa a trabalhar e a consciência corporal é um dos pilares que eu desenvolvi na metodologia, você trabalha com mais, o seu exercício ele é mais bem executado. Então você vai entender a respiração, como que ela tem que ser feita durante o movimento, qualquer movimento. Então você tem mais capacidade corporal para desenvolver melhor essas habilidades, esses exercícios. Tá? Então a gente trabalha dentro da metodologia os pilares de consciência corporal, a respiração adequada, a ativação da coluna, a ativação do abdômen, dos músculos que foram envolvidos na cirurgia. Então, a gente precisa trabalhar todo o corpo, todo o entorno, para que você tenha essa barriga chapada, para que você não fique com o estômago alto, com aquela barriga inchada. Muitas vezes, um exercício que você faz errado na academia, você já se arrepende no dia seguinte, a barriga fica mais inchada, mais estufada, e muitas vezes é com dor. E aí que vem o grande problema, você volta ao ciclo inflamatório. Então, o que a gente prega, né, dentro da metodologia é uma desinflamação. Então, você vai desinflamar o corpo com os exercícios. Como que você vai fazer isso? Aprendendo primeiro e respeitando a cicatrização, aprendendo a respiração, tendo esse conhecimento do próprio corpo e ativando as musculaturas de forma consciente, adequada, para que você consiga ter essa consciência em outras atividades, tá? Então, por exemplo, eu vou para academia, eu vou fazer perna. Para fazer a perna, gente, a gente precisa da barriga, não é? A gente precisa do abdômen, da nossa circunferência abdominal, do nosso tronco, para tudo. O nosso tronco, que a gente fala, né, nossa barriga ali, ela é que sustenta o nosso corpo. Se você está sentada, você precisa estar com a barriga ativa. Se você está em pé, o que te sustenta é o abdômen. Se você faz exercício de braço na academia, por exemplo, relaxa a barriga para você ver, você desmonta. Então, trazer essa consciência para paciente que fez uma abdominoplastia é muito importante. Eu diria que é o ponto mais importante do pós-operatório. E é o ponto que muitas vezes ninguém fala. Tá todo mundo aí fazendo um monte de drenagem, ninguém está preocupado com essa parte. Não adianta você ficar fazendo drenagem, tentando desinchar com drenagem linfática, e se você não está entendendo a importância dessa ativação, dessa consciência que você precisa ter nos seus músculos para realizar, para devolver, gente, a vida, né? O que todo mundo quer é sair desse pós-operatório, não é verdade? Então, assim, quando você começa a trabalhar isso, até mesmo quem trabalha em casa, quem trabalha em home office, que fica muito sentada. Tem gente falando que trabalha com criança, então agacha, tem que ter mais cuidado. Sim, você precisa ter mais cuidado, Grazi. Você vai fazer se você vai agachar, por exemplo, a pegar um objeto, você não pode agachar de qualquer jeito, você tem que se atentar à sua respiração, tá? Então, vou fazer a força, como que eu tenho que respirar? Porque se você agacha, puxando o ar, você está gerando um aumento da pressão dentro da barriga. Entendeu? Então, assim, precisa aprender essa parte respiratória, ter esse controle do corpo para você desempenhar melhor as outras funções. Certo? Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui de vocês. Antes disso, eu só queria lembrar vocês que nós estamos na nossa 5ª live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento Semana Barriga Chapada, que vai acontecer do dia 20 ao dia 26 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, o evento é online, gratuito, é só digitar a palavra Black aqui nos comentários para você participar do nosso evento com as condições da Black Friday. Você vai receber no seu direct um link para você acessar, você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, e aí você vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo a gente vai mandar todas as notificações das aulas do evento e também no dia 27, nós vamos abrir as vagas para a minha próxima turma do Método Barriga Chapada. E nós vamos mandar tudo dentro do nosso grupo oficial do WhatsApp, tá? Então, esteja com a gente lá no nosso grupo para você
receber as notificações, receber as condições da Black Friday, receber em primeira mão. A gente vai passar todas as orientações direitinho dentro do nosso grupo de WhatsApp, tá? Para você entrar, você que ainda não entrou. Quem já entrou, gente, não precisa digitar a palavra Black, tá? Eu recebi um monte de direct lá, mas eu já entrei, eu preciso entrar de novo. Não precisa, é só uma vez. Entrou, tá lá, a gente vai mandando. A gente tá mandando agora as notificações das lives e a gente vai mandando aos pouquinhos para vocês o nosso conteúdo do evento da semana. E quando a gente liberar a nossa condição Black Friday, a gente vai mandar também lá no grupo de WhatsApp, tá? Vamos lá. Qual o tempo ideal para voltar a treinar sem medo? Eliane, para você voltar a treinar sem medo, você precisa trabalhar primeiro a sua parte respiratória, a sua parte muscular, abdômen principalmente, para você voltar para a academia mais feliz, mais tranquila, tá? Por quê? Se você vai para academia, vamos supor, 3 meses, né, gente? Tirei o macaquinho, tirei as compressões, o médico me liberou para ir para academia. Cheguei na academia, faço lá braço e perna, mas o médico não pediu, falou para não fazer abdominal. E aí? Vocês vão ficar com o abdômen cada vez mais enfraquecido. Por isso que eu desenvolvi a metodologia, porque a gente consegue trabalhar o abdômen mesmo no pós-operatório. Foi exatamente pensando no pós-operatório que eu desenvolvi essa metodologia. Para quê, gente? Para a gente trabalhar o músculo, independente se ele tem a fibrose, se ele tem os pontos, se ele fechou a diástase. Então, tudo isso a gente consegue ativar com a respiração, com a postura, com a consciência corporal. Então, é um trabalho bem legal, assim, bem de consciência corporal para que você volte para as suas atividades, o seu treino, de uma forma mais tranquila, tá? Porque senão você vai ficar indo e sua barriga vai continuando inchada. Além de dores, né? Gente, começou a sentir dor, começou a sentir dor, vai gerar inflamação, tá? Então tem que ter muito cuidado com o que você tem feito na academia, o que você tem feito de sobrecarga por causa da dor. Começou a gerar dor, principalmente no abdômen, nos pontos, queimação, qualquer coisa nesse sentido, você está gerando um processo inflamatório ali, tá bom? Vamos lá. Tem tempo máximo para ir à academia sem risco? 35 dias. Pessoal, depende do que você vai fazer na academia. E depende... olha só, se você vai para a academia sem orientação, você vai fazer só um aeróbico ali e vai embora. E muitas vezes, o próprio aeróbico, que é a caminhadinha, né, a bicicleta ali, se você não trabalha a sua musculatura abdominal e postural e a respiratória, você não está fazendo quase nada ali, entendeu? Então, assim, para você ter um exercício completo, para que você consiga reabilitar o seu abdômen, você precisa fazer os exercícios da metodologia para que você tenha essa consciência corporal e melhore o seu condicionamento e consiga ir para a academia de uma forma mais tranquila. Eu sei que é o que muitas de vocês desejam, né? Voltar às atividades de academia, voltar a fazer as coisas de uma forma tranquila, sem ficar inchada, sem ficar com a barriga. Vocês já viram aquelas pessoas que treinam muito na academia, mas a barriga sempre fica estufada? Elas fazem até bastante abdominal, tem os gominhos ali, mas a barriga, a coluna não está alinhada e a barriga está para frente. Isso se dá por uma fraqueza. Então, o abdominal de academia, ele hipertrofia. Você ganha massa muscular nos gominhos. Mas como ele gera uma pressão dentro da barriga, você acaba empurrando a barriga para frente. E muitas vezes fica mais estufado, fica com aquela sensação de estufamento mesmo abdominal. Mesmo treinando exercícios de abdominais na academia, não vai resolver. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Com quanto tempo de abdominoplastia posso voltar à academia? Pessoal, primeira coisa,
para voltar para as atividades, inicie com atividades leves. Então, a caminhada, exercícios aeróbicos e tudo mais. Dentro da metodologia, nós temos exercícios desde o primeiro dia de pós-operatório. Então, desde o primeiro dia de pós-operatório, você já vai ter um exercício para você fazer por dia. Então, a sua recuperação vai ser muito mais rápida. Você vai acelerar o seu processo, você vai chegar lá, conseguir treinar na academia com segurança. Então, desde o início ali, nós temos os exercícios. Ah, Lu, mas eu já não estou mais nesse pós-imediato aí, eu estou com 3 meses, eu estou com 1 ano de cirurgia. Independente do tempo que você esteja, você precisa desse passo a passo para devolver a função do seu abdômen e você seguir com segurança para a academia, para os outros exercícios, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Agachar para pegar as coisas, devo tomar algum cuidado? Sim. Para fazer agachamento, você nunca vai agachar com o corpo lá para frente, você vai sempre agachar de cócoras, tá? O agachamento para você pegar um objeto no chão, pegar alguma coisa no chão, é de cócoras. Ó, a Cris mandou assim, sinto quanto faço perna leve, mas sinto uma pressão leve na aplicatura. Por que você sente uma pressão leve na aplicatura quando você faz um exercício de perna? Porque quando você faz, mesmo que seja leve, tá? Quando você faz a força para subir um peso, ou até mesmo sem peso, você usa o abdômen. Então, para qualquer exercício, você está usando o seu abdômen, você está pegando a força do abdômen e compensando para fazer o exercício. Então, se você vai para a academia e faz um exercício pesado, tá? Não precisa ser tão pesado, mas com peso, com 2 quilinhos ali na perna, se você tiver com seu abdômen fraco, o que você vai fazer? Você vai pegar a musculatura do seu abdômen e vai compensar. Para você fazer o exercício, você vai empurrar a barriga para frente. Gente, isso é uma questão de consciência muscular, tá? Isso é natural do nosso corpo humano. A gente compensar um músculo que está enfraquecido com outro músculo. Então, por exemplo, se você está fazendo um exercício que um músculo está fraco e o outro está forte, o que vai acontecer? O forte vai compensar o fraco. E aí vai ter um desalinhamento no exercício, tá? Então, eu não sei se vocês já viram, mas assim, quando a gente faz um exercício um agachamento, tá? Essa questão de girar o quadril para frente, quando a gente vai agachar, a gente tem que agachar certinho, 90 graus, tem todo o alinhamento do corpo. Só que às vezes a gente vai agachar, a gente gira um pouquinho o quadril para frente. Por que a gente faz isso? Para compensar uma musculatura que está fraca. Então eu pego um músculo que está forte, eu adapto ele para eu compensar a musculatura que está enfraquecida. Então é como se fosse uma readaptação do músculo, tá? E aí, às vezes, a gente acaba sobrecarregando um músculo e gerando dor depois. Então, a execução correta do exercício, esse cuidado com a parte respiratória, muitas pessoas não têm esse cuidado na academia, principalmente, com a parte respiratória. Que hora que você puxa o ar, que hora que você solta o ar, que movimento que você tem que fazer junto com a respiração para que você tenha um melhor desempenho na academia. Então, tudo isso é importante você entender antes de ir lá e colocar um peso, tá? Eu tenho várias e várias alunas que me dão feedback positivo com relação a isso. Depois que eu comecei o método, meu desempenho na academia é outro. Tem alunas que nadam, que melhorou o desempenho porque aprenderam uma forma diferente de respirar, de fazer o exercício respiratório, não só de respirar. Né? Esses dias eu estava conversando que a nossa respiração aqui, ela é um movimento automático. Né? A gente faz essa respiração, a gente não está fazendo exercício respiratório quando a gente respira, tá, gente? Um exemplo, a gente está respirando aqui para sobreviver.
Por que a gente respira assim, natural? A gente tem uma diferença de pressão interna do pulmão com a pressão atmosférica aqui de fora. Então, aumenta a pressão, o ar entra. Volta, diminui a pressão, o ar sai. Quando a gente faz um exercício respiratório, que é diferente de respirar, aí sim eu vou pegar o músculo que é da respiração, que é o diafragma, vou ativar o músculo diafragma, vou potencializar ele fazendo um exercício. Quando eu soltar o ar, eu vou ativar os músculos respiratórios, que é a musculatura abdominal. Então, olha só a complexidade do exercício respiratório. Mas, eu já fiz exercício respiratório. Não, não é assim, tá? É bem completo o exercício e ele precisa de uma consciência corporal para que você tenha um desempenho satisfatório, tá? É diferente de você só respirar. Sou ciclista, posso voltar a pedalar? Já tem 5 meses de abdominoplastia em âncora. Alcione, aí você precisa retomar a sua atividade aos poucos, tá? Trabalhar bem a parte respiratória, como você já é mais atleta, eu imagino, né? Se for aí numa questão atleta, você precisa fortalecer primeiro o abdômen e trabalhar a respiração para pegar na bicicleta, porque a bicicleta também vai exigir postura, vai exigir consciência corporal. Então, o nosso corpo no pós-operatório, gente, a gente fica totalmente descompensada, né? A gente não sabe mais o que é braço, o que é perna, e o nosso cérebro demora a registrar tudo isso, né? A voltar tudo isso. Então, esse exercício de consciência corporal é muito interessante para você depois desenvolver qualquer outra atividade, ok? Última perguntinha, meninas. Tem uma pergunta de cicatriz. Vai ter live de cicatriz, tá? Inclusive, vai ser a nossa 6ª live. A nossa próxima live vai ser de cicatriz. Ó, então, o primeiro mês pode fazer caminhada sem o macaquinho ou só tiro as talas e mantém o macaquinho. Pode fazer sem o macaquinho e sem as talas, tá? Pode fazer sem o macaquinho e sem as talas. Depois da caminhadinha, volta tudo. Volta compressão, volta tala, volta macaquinho. Ok? Certo, meninas? Ficou claro aqui para vocês? Elisângela, seja bem-vinda. Meninas, vamos lá. Para quem ainda não se inscreveu no nosso evento, na Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia, é só digitar a palavra aqui, Black, para você participar do nosso evento com as condições da Black Friday. Nós vamos mandar dentro do nosso grupo de WhatsApp. Se você já está no grupo de WhatsApp, você não precisa digitar novamente, mas se você chegou agora, não está sabendo, nós estamos numa sequência de 10 lives de aquecimento. Essa é a 5ª live de aquecimento do nosso evento Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia, edição Black Friday. A nossa 6ª live vai ser no próximo domingo sobre cicatrizes. Dentro do nosso grupo de WhatsApp, nós vamos enviar as notificações para vocês ficarem por dentro e não perder nenhuma live, nenhuma aula do nosso evento. E no dia 27 de outubro, nós vamos abrir as vagas para a próxima turma do Método Barriga Chapada. Com as condições da Black Friday, para você entrar e aproveitar todo o nosso acompanhamento, toda a metodologia, que eu tenho certeza que o seu pós vai ser outro pós-operatório daqui para frente. Ok? Muito obrigada pela presença de vocês. No próximo domingo, não percam a nossa próxima live, a nossa 6ª live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. Domingo vai ser a nossa live cicatrizes. Então, guardem as dúvidas, anotem as dúvidas de vocês sobre a live cicatrizes, que eu vou tentar explicar para vocês as fases da cicatrização, o que passa na cicatriz, o que coloca na cicatriz, coloca fita, coloca tape, coloca pomada,
qual a melhor pomada para passar, se a gente passa a pomada. Então, eu vou trazer esse conteúdo que é de muita dúvida, né, de vocês também, com relação ao pós-operatório e a sua cicatrização. Então, estejam comigo no nosso grupo de WhatsApp. Se você não entrou, digite a palavra Black, vai no seu direct e você vai receber um link para você entrar. Digita seu nome, seu e-mail, entra para o nosso grupo para participar do nosso evento, que você é muito bem-vindo. E eu tenho certeza que o seu pós vai ser transformado depois da semana barriga chapada pós-abdominoplastia. Ok? Meninas, fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação. Parabéns por você estar aqui na live, tirando as dúvidas, tendo mais conhecimento para que você chegue, né, na tão sonhada barriga chapada. Eu quero fazer muito parte disso, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.